Capítulo 1218. Reunião dos Quase-Deuses. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim. O local do encontro marcial Golong foi a Montanha 5 Estrelas da Torre Estelar. O pico da Montanha 5 Estrelas foi formado por um cristal branco resistente e pedra cinza. Mesmo à noite, exalava um brilho fraco. Havia 5 montanhas circundando-o em forma de pentágono, por isso foi batizado de Montanha 5 Estrelas. Os trabalhos de construção começaram na Montanha 5 Estrelas há vários anos. Muitas torres e pavilhões foram construídos sobre as 5 montanhas, e um enorme palco de luta foi construído na montanha bem no centro. O encontro marcial de Golong ainda não havia começado, mas inúmeros espectadores já se reuniram em torno da Montanha 5 Estrelas. Ouvi dizer que esta reunião marcial foi organizada por 2 prodígios pertencentes a fações 5 estrelas da zona de Golong, o Quase-Deus Zifeng e a Quase-Deus Tianxuan. Eles estão classificados em 4º e 7º, respectivamente, na classificação de Quase-Deus. Eu me pergunto se algum dos outros 20 na classificação de Quase-Deus vai aparecer ao redor da Montanha 5 Estrelas. Muitas pessoas estavam discutindo o que poderia acontecer durante esta reunião marcial. Muitas pessoas acreditaram que o encontro marcial de Golong foi realmente apenas um prelúdio para a competição de classificação de Quase-Deus. Incontáveis especialistas se reuniram em torno da Montanha 5 Estrelas. No entanto, ninguém sabia que, nas profundezas da montanha, no centro da Montanha 5 Estrelas, uma pessoa estava se escondendo. Droga! Tudo estava indo perfeitamente bem, então por que eles decidiram realizar uma reunião marcial bem no topo da Montanha 5 Estrelas? A pele desse homem era negra, mas seus olhos brilhavam intensamente. Na frente dele estava uma porta de pedra. Na porta havia uma matriz de selamento complexa. A matriz de selamento tinha a forma de um pentágono. O poder dos 5 elementos se espalhou de cada canto do pentágono para proteger este espaço. Este lugar é definitivamente um lugar que o Lorde Divino dos 5 elementos costumava cultivar. Já se passaram 4 anos. Estou apenas a uma fatia de distância de quebrar este selo. O homem de pele negra estava sentado de pernas cruzadas na frente da porta. Um disco redondo estava em suas mãos, lançando raios de luz que fluíram para o selo dos 5 elementos. O Lorde Divino dos 5 elementos era um Lorde Divino errante. Ao entrar em reclusão, ele gostava de abrir uma dimensão pessoal e estabelecer uma série de proteções sobre ela. Um olhar animado apareceu no rosto do homem. Ele estava a poucos centímetros de abrir a matriz de selamento. Havia uma grande chance de que o Lorde Divino dos 5 elementos tivesse deixado um tesouro dentro. Infelizmente, o encontro marcial de Golong aconteceria em um mês na Montanha 5 Estrelas. Além disso, essa matriz tinha um atributo de autorregeneração. Se ele interrompesse o processo, a matriz se recuperaria lentamente. Essa era uma característica única das matrizes dos 5 elementos. Por essa razão, esse homem de pele negra orou para que a reunião marcial terminasse mais cedo. No salão espiritual de trocas, Zhao Feng, Aninger e os 2 prodígios da raça Bruma Celeste estavam passeando. É realmente em outro nível. Eu posso ver os deuses verdadeiros de 3º grau para onde quer que eu olhe, e até mesmo alguns deuses verdadeiros de 4º grau, Zhao Feng murmurou. Com seu olho espiritual de Deus, Zhao Feng notou até mesmo alguns especialistas com auras especialmente poderosas. Eles eram altamente prováveis de serem especialistas Deus verdadeiro acima do 4º grau. Fora isso, eram quase deuses por perto. Afinal, os personagens principais dessa reunião marcial foram os especialistas Quase-Deus. Tanto os Quase-Deuses, e todos eles fazem parte da geração mais jovem. Zhao Feng não pôde deixar de pensar na zona do continente e um leve sorriso apareceu em seu rosto. Na zona do continente, o nível de cultivo mais forte que a geração mais jovem alcançou foi o do Imperador. Muito poucos deles haviam passado pelo reino da luz mística. Mas no antigo reino desolado dos deuses, apenas aqueles que haviam obtido glorioso nível de Quase-Deus podiam ser chamados de gênios. Não é este o Quase-Deus Jianfeng? Nesse momento, uma voz aguda soou nos ouvidos de todos. Zhao Feng olhou e viu os 2 prodígios Quase-Deuses da raça fantasma etéreo.
O locutor foi exatamente o quase-deus Mugi. Quase-deus Jianfeng da raça Bruma Celeste. A multidão ao redor imediatamente começou a olhar para o quase-deus Jianfeng. Sempre houve um boato no mundo exterior de que o quase-deus Jianfeng da raça Bruma Celeste havia compreendido o segundo grau da intenção do vento e tinha uma grande chance de entrar no top 20 da classificação de quase-deus. Até você veio ver o show, então por que não posso? O contra-ataque do quase-deus Jianfeng foi afiado e brutal. O quase-deus Mugi ficou sem palavras. Em termos de apoio, a raça Bruma Celeste era mais forte do que a raça Fantasma Etéreo. Em termos de força pessoal, ele realmente não era páreo para o quase-deus Jianfeng. HMPH, estou surpreso que um pirralho como você tenha aparecido aqui, mas aposto que você não se atreverá a subir no palco durante a reunião marcial. Mugi não podia fazer nada com Jianfeng, então ele usou Zhao Feng para descarregar sua raiva. Ao mesmo tempo, ele queria provocar Zhao Feng a lutar na reunião marcial. Se Zhao Feng subisse ao palco, o quase-deus Mugi seria o primeiro a atacá-lo e humilhá-lo. Você não precisa se preocupar com isso. Zhao Feng respondeu friamente. Quase-deus Mugi, só estou preocupado que, quando o irmão Zhao subir ao palco, você será aquele que não ousará. O quase-deus Jianfeng disse com uma risada. O quase-deus Mugi era ainda mais fraco do que o King. Zhao Feng seria capaz de se livrar dele facilmente. Ok. Quando chegar a hora, deixe-me ver qual de nós não se atreverá a continuar. Mugi deu um sorriso frio e sinistro. Depois de dizer isso, o quase-deus Mugi saiu com outro quase-deus da raça Fantasma Etéreo. Irmão Zhao, quando chegar a hora, você precisa dar uma boa surra nele. Jianfeng sorriu. Ele já havia se cansado de ver o quase-deus Mugi. Apesar de sua pouca força, este quase-deus da raça Fantasma Etéreo constantemente se gabava e se vangloriava onde quer que fosse. Vamos experimentar as iguarias da Torre da Pérola Marinha, sugeriu o quase-deus Jianfeng. Ouvi dizer que a Torre da Pérola Marinha do Salão Espiritual de Troca da Torre Estelar só cozinha frutos do mar, e que o sabor é incrível. A garota da raça Bruma Celeste disse animadamente. Ok, vamos experimentar. Zhao Feng acenou com a cabeça. Zhao Feng estava ocupado com pressa desde que ele deixou Ilha Pena Celestial, então era hora dele relaxar um pouco. A Torre da Pérola Marinha era quase o mesmo que Torre da Pérola Santa no Salão Espiritual de Trocas de Ilha Pena Celestial, mas a Torre da Pérola Marinha parecia ainda mais impressionante. Além disso, era especializado em frutos do mar, e suas iguarias tinham um sabor único. Acontece que, quando o grupo de Zhao Feng chegou, outro grupo de convidados acabou de terminar. Zhao Feng, sua sorte é muito boa. A quase-deus Tian Shui também está aqui depois de se sentar, o quase-deus Jianfeng sussurrou. É ela? Ela é uma das organizadoras do encontro marcial de Golong. O olhar de Zhao Feng pousou no centro do restaurante. Uma garota vestida de branco estava sentada nessa mesa. Sua pele era branca e macia, e seus olhos eram como cristais claros e brilhantes. Ela parecia uma fada elevada e nobre. Infelizmente, ela usava um véu sobre o rosto, impedindo que alguém visse todo o seu rosto. Só quando ela levantou o véu para comer, as pessoas puderam ver seus atraentes lábios vermelhos cereja. Está certo. A quase-deus Tian Shui é um gênio de uma das 3 fações 5 estrelas da zona de Golong. Ela está em 7º lugar na classificação de quase-deus e tem incontáveis seguidores na zona de Golong. É por causa dela que tantas pessoas vieram a este encontro marcial. O quase-deus Jianfeng continuou a tagarelar. O quase-deus Jianfeng também está interessado nela. Zhao Feng disse de repente com um sorriso. Quem não ama uma beldade? O quase-deus Jianfeng admitiu sem reservas. Zhao Feng acenou com a cabeça. Era impossível ver todo o rosto da quase-deus Tian Shui, mas podia-se imaginar que ela era uma mulher de uma beleza incrível. Considerando seu talento e apoio, era impossível para a geração mais jovem da zona de Golong não a adorar. Bzzz. Zhao Feng ativou seu olho esquerdo. Em um instante, Zhao Feng perfurou o véu sobre o rosto da quase-deus Tian Shui. O rosto lindo se refletiu nos olhos de Zhao Feng. Não tão bom quanto ela.
Zhao Feng balançou levemente a cabeça. As roupas brancas e o véu da quase deus Tia Shui fizeram Zhao Feng se lembrar de Liu Qinxin. Zhao Feng ainda se lembrava intensamente da visão de tirar o fôlego que o saudou quando o pequeno gato ladrão tirou o véu de Liu Qinxin. Embora a quase deus Tia Shui também tivesse beleza o suficiente para cativar pássaros e bestas, ela ainda não era páreo para Liu Qinxin. Os olhos da quase deus Tia Shui de repente pousaram em Zhao Feng. Todos os homens ao seu redor estavam olhando para ela com adoração. Apenas este homem de cabelos dourados balançou levemente a cabeça ao vê-la e parecia bastante distraído. Isso desagradou muito a quase deus Tia Shui. Embora ela não fosse a mulher mais forte na classificação de quase deus, ela era certamente a mais bonita. Juntamente com sua força e apoio, como poderia haver um homem na zona de Golong que não estivesse interessado nela? E ainda assim esse homem de cabelos dourados balançou a cabeça. Quase deus Tia Shui, o que há de errado? Os homens ao seu redor tinham os olhos fixos na quase deus Tia Shui. Por esta razão, eles puderam ver a menor mudança em sua expressão. Agora mesmo, as sobrancelhas da quase deus Tia Shui franziram levemente como se ela estivesse muito infeliz. Rapaz, você deixou a quase deus Tia Shui infeliz. Um homem bonito e elegante vestido de preto seguiu o olhar da quase deus Tia Shui e viu Zhao Feng, e uma repreensão fria imediatamente saiu de sua boca. Então era aquele pirralho. Os outros homens gradualmente começaram a notar Zhao Feng e hostilidade apareceu em seus olhos. Ao mesmo tempo, eles sentiram algum arrependimento. Eles haviam perdido uma chance excelente de se exibir na frente da quase deus Tia Shui para esse homem de preto. Zhao Feng não disse nada. Ele nunca imaginou que um aceno de cabeça causaria tal agitação. Mas este era o salão espiritual de trocas. Esta pessoa não poderia atacá-lo, então Zhao Feng não teve vontade de explicar. Quem deixou a quase deus Tia Shui infeliz? Várias pessoas desceram do segundo andar. Quem fez essa pergunta foi um jovem vestido de branco com um sorriso no rosto orgulhoso. O jovem vestido de branco seguiu os olhos da multidão e rapidamente encontrou Zhao Feng. Quase deus Jian Feng, isso também é considerado sorte? Zhao Feng sorriu desamparadamente. Os olhos do quase deus Jian Feng congelaram e ele deu uma risada envergonhada. Porque este jovem vestido de branco era o King da raça Água Celestial. É você? Os olhos de O King ficaram sombrios e seu corpo inteiro começou a tremer de raiva. Naquela época, Zhao Feng não apenas o derrotou na frente de tantas pessoas, mas ele foi feito refém. No final, Zhao Feng foi forçado a fugir para a Floresta da Morte. Para sua surpresa, a névoa da morte na Floresta da Morte de repente se dispersou. Talvez tenha sido exatamente isso que permitiu a Zhao Feng sobreviver. O King, o que há de errado? Um homem indiferente de beleza encantadora ao lado de O King sussurrou. O quase deus Linguang da raça Água Celestial. Todos instantaneamente se concentraram no homem parado ao lado de O King. O King realmente era um gênio da raça Água Celestial, mas o gênio mais forte da raça Água Celestial era o quase deus Linguang, 17º na classificação de quase deus. Não pensei que o quase deus Linguang também viesse. Um desejo de lutar cintilou nos olhos do quase deus Jian Feng. Mais um dos 20 principais quase-deuses apareceu. Ele era aquele da dimensão secreta dos ancestrais selvagens. O King naturalmente não explicaria o assunto em voz alta. Em vez disso, ele enviou uma mensagem para Linguang. HMPH. Ao receber a mensagem de O King, o quase-deus Linguang deu um bufo frio, e o ar ao redor instantaneamente se tornou frio e sombrio. No entanto, como este era um salão espiritual de trocas pertencente à Torre Estelar e a quase-deus Tia Shui também estava presente, o quase-deus Linguang naturalmente não atacou. Esse pirralho ofendeu muitas pessoas. Ele também veio participar do encontro marcial de Golong. Depois de ofender o quase-deus Linguang, ele provavelmente nem se atreverá a entrar no palco de luta. Os quase-deuses ao redor não podiam deixar de se gabar do infortúnio de Zhao Feng.